Irmãos, que eu quero repartir nesta manhã com os irmãos um texto da palavra de Deus que nos fala a respeito de palavras de amor e amor além das palavras. Mas antes disso, eu queria contextualizar e lembrar, estamos às vésperas aí de eleição de oficiais. Eu queria ler dois textos. A meditação que faremos não é só a oficiais, é para todos nós, mas eu queria associar que os oficiais estão inseridos nessa questão de palavras de amor e amor além das palavras, como todos nós. Primeiro, em Atos 20 e 28, fala a respeito dos presbíteros. Atos 20 e 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Na palavra de Deus, ancião, bispo, presbítero são a mesma palavra. Então, aqui dizendo da importância, tendo o Espírito Santo sobre nós, como os presbíteros foram constituídos bispos para pastorearem a igreja de Deus. Pastorear é cuidar da igreja. E lá em 1 Pedro 5, começando, diz assim, o próprio apóstolo Pedro dizendo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Palavras de amor e amor além das palavras são características também daquele que cuida do rebanho, daquele que cuida uns dos outros. Assim a palavra de Deus nos diz. Há vários anos atrás, eu já vou citar o texto base já, mas há vários anos atrás, estávamos em uma reunião de família, da família por parte do pai da Elisa, o reverendo Isaac Silvério. É uma família grande, uma família, graças a Deus, cristã, de raiz. E uma vez uma das irmãs do reverendo Isaac estava adoecida e um dos irmãos falou assim: vamos orar pela... e falou o nome dela. Aí um outro irmão de sangue falou: não, 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 não vamos orar, não. Todo mundo achou muito estranho. Falou: vamos estar com ela, não só orar por ela, mas orar com ela. Vamos visitá-la. Importante essa atitude, esse comportamento de amor além das palavras. Porque visitar dá trabalho, investe tempo, mas isso é sinônimo de amor. Irmãos, vamos abrir agora, eu convido a todos a abrirem na carta de 1 João, lá no finzinho da Bíblia. 1 João 3:18. Primeira João 3:18.
Diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que lindo esse texto, que profundo e que responsabilidade ele nos traz. Repita em seu coração, na sua mente, dentro de você, diante do altar de Deus, ouvindo a voz do Pai Celestial, dizendo: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É uma bênção sem par, maravilhosa, nós podermos ser chamados de filhinhos. Tão gostoso quando nossos filhos ainda são pequenos e a gente os chama de filhinho, vem aqui no colo do papai, filhinha. Que gostoso acariciar a criança, cuidar dela, ajudar nos seus primeiros passos. E o nosso Deus, o todo-soberano, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, o nosso Criador, o nosso Salvador, ele nos chama de filhinhos. Deus não tem filhos mimados, Deus tem filhos amados, e ele ama de verdade e de fato a cada um de nós. Colocar o amor em prática requer algumas características. Requer despender esforço físico, algumas vezes. Me lembro, ele me chama de tio, ele é o meu sobrinho indireto de segundo grau, ele é sobrinho do meu irmão, por parte da esposa do meu irmão, que é o pastor Darcy Júnior, que está nos Estados Unidos há muitos anos. Foi, inclusive, pastor por pouco tempo na própria Vila Gustavo, há mais de 20, 25 anos atrás. Então, uma vez ele disse para mim, eu tive a oportunidade de viajar para lá, estava conversando com ele, e ele disse: pastorear o rebanho, vamos desdobrar o verbo pastorear. Pastorear é ir ao hospital, servir de companhia de enfermos, ser motorista, ser ajudante de mudança. Mudança é de caminhão mesmo, pegar os móveis quando alguém muda de casa. Poxa, mas que coisa, talvez alguns pensem assim, que atividade pequena, isso não cabe a ninguém. Cabe. Nós devemos amar de fato o próximo e, lógico, conforme a palavra de Deus, acima de tudo, o nosso Deus, mas não só de palavra e de língua, mas com ações, de fato. Então, o amor envolve despender tempo, despender esforço físico, às vezes despender dinheiro. Quem tem bens ou dinheiro e pode ajudar ao próximo, deve fazer isso. Isso tem a ver com amor. Despender respeito, despender elogios, promover a paz, a alegria, a bondade, a paciência. Estamos numa geração muito acelerada e ninguém tem paciência para nada. Você não tem nem paciência, ou eu, de ouvir. Não, eu quero logo falar. Não quero ouvir. Puxa, essa pessoa está enrolando. Ela fala e pior, ela já me contou essa história, ela está contando de novo. Cadê o amor? Cadê a paciência? Não falar mal da pessoa, falar bem, na presença ou na ausência da pessoa. Isso é o amor desdobrado, não só de língua ou de palavra. Há pessoas, profissionalmente, eu já tive vários exemplos, que atendem, por exemplo, vamos supor que seja uma operadora de telefone,
e você ligou lá por alguma necessidade técnica que ocorreu um problema no seu telefone, e você liga e a pessoa é muito atenciosa, muito gentil, mas não resolve o seu problema. São somente palavras. Algumas pessoas são treinadas para ter palavras boas, mas a ação de fato não ocorre. Não adianta eu repetir para alguém da minha família: olha, eu te amo muito. É, mas eu não encontro essa pessoa há 3 anos. Como é que eu posso amar muito essa pessoa se eu não vou até ela? Ou há pessoas que se colocam no trabalho, em outros ambientes: olha, eu estou aqui para ajudar, hein? Estou à sua disposição. Mas isso é passivo, não sai disso. Meras palavras. Cadê a ação efetiva da ajuda? Há um dito antigo que diz: quem quer ajudar, não pede, vai lá e faz. Então nós temos que ser proativos nessa questão do amor. E talvez o ápice da demonstração do amor, no conceito e na prática, é falar, sim, do amor de Deus, do plano da salvação, da palavra de Deus. Esse é o ápice do amor. Eu amo tanto uma pessoa, pode até acontecer dentro de casa, alguém com laços sanguíneos, em que nós amamos essa pessoa, que tem ligação com o nosso sangue, mas é difícil, eu não vou falar com ela sobre Deus, porque se eu começo a falar, ela fica desatenta. Mas há várias formas da gente fazer isso, e devemos tratar isso em oração, para não cair na situação de termos só palavras de amor, não amor além das palavras. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Logo no começo, a Cris, quando orou, usou um termo semelhante a esse, que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Muito cuidado para equilibrar a coerência do que nós falamos com aquilo que pensamos e, mais forte, com aquilo que praticamos. Desculpe. As crianças aprendem, e os que estão ao nosso redor também, são muito mais influenciados, não é pelo que falamos, é pelo que fazemos. Então, Tiago nos alerta: tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Mateus 15:8 traz uma palavra mais contundente até. Mateus 15:8 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós vemos no exemplo, no caso, no mau exemplo dos próprios fariseus, que falavam palavras bonitas, palavras dignas de elogio, palavras que os outros achavam amorosas até, mas não passavam de palavras. Não haviam ações de obediência verdadeira à palavra de Deus, de servir verdadeiramente a Deus, de servir ao próximo, apenas de lábios. E nós vemos ainda em João a situação do próprio apóstolo Pedro, onde nós estamos lendo esse texto agora,
em que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, amo, Senhor. E Jesus perguntou novamente, e depois ainda perguntou mais uma vez. E o próprio Senhor percebeu naquele momento que eram palavras apenas. E Jesus disse: quando o galo cantar, você vai me negar. Nem o próprio apóstolo Pedro entendeu que isso seria uma verdade. Mas foi. Ele negou ao Senhor Jesus. Nós estamos sujeitos a cair. A Bíblia diz: quem está em pé, veja que não caia. Mas a maioria da nossa vida tem que ser uma vida de equilíbrio e não uma vida de frequentes quedas graves. Não. Senão nós estamos no mundo das palavras bonitas, até palavras de amor, mas não na vida de amor além das palavras. Finalmente, um texto também forte, Mateus 23, 27, em que a palavra diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Amor além do discurso. Voltando ao comentário inicial de oficiais na igreja, essa palavra não é para somente para os oficiais, é para todos nós, mas ela é preponderantemente adequada para oficiais, para os diáconos, especialmente para os presbíteros, que devem, segundo a palavra de Deus, cuidar do rebanho, pastorear o rebanho, não só com palavras. Senão eu sou um líder da igreja, em qualquer sociedade, em qualquer instância. Eu sou um líder que participo das reuniões das sociedades. Eu participo da reunião plenária, participo da reunião de diretoria e participo das programações. É? Só isso? Não é isso que a palavra de Deus mostra como expectativa do nosso comportamento. Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera palavras de amor, sim, mas muito mais que isso. Além das palavras, o amor praticado. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade, uma outra tradução. Há uma história em que um pregador, ele havia pregado sobre o amor naquela noite, na igreja. Ele era um homem dedicado, um homem que conhecia a palavra, um homem muito ocupado. E nesse dia, o culto acabou um pouco mais cedo, ele estava cansado, devido a seus afazeres da semana, tudo. Mas um visitante o procurou na saída e falou: olha, eu estou muito triste, eu estou muito depressivo, estou muito necessitado de uma palavra para permitir que eu possa me encontrar com Deus. E esse pregador, egoisticamente, ponderou, fez uma autocomiseração, ficou com pena de si mesmo e pensou: não, eu estou muito cansado, eu quero aproveitar e ir mais cedo para casa. E não falou com a pessoa, chamou um irmão que estava próximo, falou: olha, fala com essa pessoa aqui, por favor. E saiu e foi embora.
Mas chegando em casa, ele percebeu que não praticou o próprio sermão. Falou, que coisa! E caiu em pranto. Depois, em ocasião sequente, pegou o cartão daquele visitante, tinha o telefone, entrou em contato com ele. Aí sim, ele praticou o amor. Porque na primeira situação, não foi nem palavras de amor, foram palavras de desatenção, palavras de desprezo, palavras de apatia, o silêncio do desprezo, o silêncio da apatia. Às vezes temos filhos e não queremos que nossos filhos se misturem com outras pessoas dentro da própria igreja. Esse, sem falar nada, é o silêncio do desprezo, é o silêncio da apatia, e não é o amor colocado em prática. Não, Deus quer que nós coloquemos o amor em prática e mostremos o amor em ações. Isso envolve ficar contente, por exemplo, em servir a Deus e a servir aos irmãos nos bastidores, sem holofotes, sem aparecer no boletim, sem ter cargos, servir nos bastidores. Isso é amor em prática. Tomar a iniciativa de honrar as pessoas, de elogiar as pessoas, de reconhecer o valor de cada um, independente de seu nível intelectual, de seu status econômico, acadêmico. Não. Tomar a iniciativa de falar bem, de honrar. Porque a iniciativa de falar mal, essa é a nossa inclinação. Nós gostamos disso. Esse é um pecado de estimação. É tão bom falar mal dos outros, mas colocar o amor em prática envolve ter a iniciativa de honrar as pessoas, de dar elogios sinceros para a própria pessoa e falar bem dela a outros. O amor em prática envolve a nossa generosidade. Por questão de tempo, eu não estou lendo os versículos correlatos a cada uma dessas características. Mas a essência que nós queremos meditar nessa manhã é palavras de amor e amor além das palavras. Mas cada uma destas características tem um fundamento bíblico. Devemos ser generosos e não praticarmos uma justiça própria. Eu olho para alguém, que alguém, vamos supor que me peça uma carona na saída da igreja. Aí eu posso pensar assim, mas que pessoa folgada, ela é forte, pode andar, pode pegar um ônibus, agora quer me atrapalhar, ainda tem a cara de pau de me pedir uma carona. Deveria ser o contrário. Deveríamos ser proativos e nós oferecermos a carona a essa pessoa, porque nós estaríamos e estamos praticando a generosidade, a hospitalidade. Você já hospedou alguém na sua casa, da sua própria família, ou alguém que vem de fora, às vezes até um seminarista, um pastor? É uma bênção poder fazer isso. Isso é colocar o amor em prática. Ajudar os fracos. Nós também temos a tendência de julgar os mais fracos. Mas a Bíblia diz para nós ajudarmos os fracos. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,14 diz: amparem os fracos, sejam pacientes para com todos. Com licença. Buscar e fazer as pazes. Há alguém na sua família que você não tem paz,
que você está em conflito, que você está em pé de guerra, que vocês não podem estar no mesmo local, porque isso vai gerar conflito, cabe a você, cabe a mim, buscar a paz. Isso é o amor praticado, o perdão de coração também. Mesmo que a pessoa não mereça, aliás, esse é o conceito. O perdão nós devemos dar a quem não merece, mas devemos dar por quê? Porque é prova prática do nosso amor. Primeiro, do nosso amor para com Deus, para podermos desdobrar o amor ao próximo. O amor, na prática, deve estar sujeito também e disposto a fazer sacrifícios. Não cabe a situação da autocomiseração. Ah, eu estou cansado. Ah, isso não é da minha alçada. Ou qualquer outra desculpa. Durante a semana eu não vou participar do trabalho, da reunião virtual, desse estudo ou do outro, porque eu trabalho o dia todo, eu estudo. Como assim? Mas é o próprio Senhor que me dá inteligência, me dá a condição de estudar, me dá o trabalho, me dá a vida, e eu vou egoisticamente não praticar o amor a Deus e nem ao próximo. Não vou participar do trabalho, não. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Finalmente, para concluir, a palavra de Deus diz que, lá em 1 Coríntios 13:13, que nós sabemos de cor, que fala a respeito do amor. O amor é uma qualidade essencial. O amor é destacado como a qualidade mais importante dentre todas. Quando nós seguimos a Cristo, nós devemos imitar ao Senhor e devemos imitá-lo. Ele tinha palavras de amor e nós devemos ter também, mas ele tinha atos, práticas, fatos, além das palavras. Devemos imitar o Senhor.